Saudações a todos. Pedimos à espiritualidade que nos ilumine e que nos dê o bom entendimento ao estudo que faremos desse trecho do Evangelho, que é sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, que vem nos falando sobre suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então aqui já, de início, já nos chama a atenção para que nós tenhamos, diante das nossas dificuldades, nós tenhamos calma e tenhamos resignação, né? São os antídotos para que a gente possa estar aí combatendo loucura e o próprio suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Né? E que então vem nos esclarecer que, ao invés, né, desse desespero, dessa angústia diante dos nossos sofrimentos, né, que se nós recebermos isso com uma certa indiferença, nós vamos estar elevando, né, acima desses acontecimentos de dificuldade que nós temos, né, nós vamos encontrar a razão dessas dificuldades, né, que poderiam estar nos perturbando, nós vamos estar entendendo muito bem isso. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuamos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Aqui ele está nos chamando a atenção para que a gente excetua desse suicídio e da loucura que nós normalmente conhecemos e comentamos, né, que se exceptue desse grupo aqueles que são causados por força de embriaguez e da própria loucura, né, que são tipos de suicídios inconscientes, né? Então esses não são, né, você não tem o planejamento sobre ele, né, pelo seu estado, né, inconsciente que você está naquele momento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim de seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. É o que normalmente ocorre, né? Exatamente por essa falta de conhecimento na vida futura. Aquele que crê que a sua vida vai acabar ali, que não tem um determinado prosseguimento, ele vai pensar exatamente em acabar, né, com aquele seu sofrimento através do suicídio. Então ele imagina, por desconhecimento, né, das reencarnações, do desconhecimento na vida futura, ele vê que ele, desconhecendo isso, ele acaba por tentar o suicídio, porque ele imagina que ele, morrendo,
não tem absolutamente nada depois da morte. Então, ele vai acabar com o seu sofrimento, né? Nós vamos ver para frente que é um tremendo engano, né, que a pessoa pode estar pensando nisso, né? Nós vamos ver aqui para frente, vamos ver, né, o que o Espiritismo vem nos esclarecer sobre essa parte. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que pode fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Então, isso vem nos mostrar que essa ideia do suicídio, essa ideia do extermínio imediato para acabar com seus problemas, ela vem de uma ideia basicamente materialista, né? São exatamente aqueles que pregam, né, nada ocorrer após a morte, é que pregam que através de um determinado sofrimento que você tenha, né, se você acabar com a vida, você vai acabar com aquele sofrimento. Então nada vai acontecer depois do nada, né? E o Espiritismo vem exatamente nos esclarecer sobre essa continuidade. Como anteriormente, na própria leitura, diz que essa nossa vida, né, é como se fosse, em se comparando com a eternidade que todo o Espírito tem, é comparando com um dia, essa nossa passagem, né? A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E somos responsáveis também por aquele que nós induzimos. Então são exatamente esses materialistas que vivem pregando, né? Esse materialismo que o nada, eles são tão culpados quanto, né, guardando as proporções, eles são também culpados com o suicídio daqueles que eles induzem ao suicídio, ou mostram que depois da morte não existe nada. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para o além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Por isso que muitas das vezes são chamados de covardes aqueles que tentam o suicídio, porque não têm a coragem moral, não são dotados de coragem moral. E por desconhecimento, né, na vida futura, e o Espiritismo vem exatamente nos clarear isso, né, que depois da morte existe uma nova vida, uma vida, às vezes, por muitas das vezes, muito semelhante àquela em que vivemos no mundo encarnado, né? Nós somos fruto daquilo que nós produzimos, né? Se nós estamos aqui plantando, né, a discórdia, a maldade, nós vamos estar vivendo em sofrimento. Se nós estamos praticando a caridade,
nós vamos estar colhendo o fruto da felicidade futuramente, né? O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Ninguém tem o direito de abreviar a sua vida. A sua vida, né? A sua, entre aspas, ela não te pertence. O seu corpo não te pertence, né? Nós estamos aqui com tudo que nós estamos nesse mundo carnal aqui, ele está por empréstimo. Tanto é tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, né? Deter, né? Nós não possuímos. Então, nós podemos perder a vida a qualquer momento, né? Nós podemos perder nosso carro a qualquer momento, nós podemos perder a nossa casa a qualquer momento. Então, a Deus pertence isso. Então, o Espiritismo vem nos mostrar, através dos próprios suicidas, né, que desencarnaram, né, o sofrimento que eles vivem do outro lado, né, exatamente com essa ação do suicídio. Então, nada mais é tão contundente do que as próprias declarações que nós encontramos aí em diversas obras literárias, mesmo nas obras básicas, mas com bastante evidência também nas obras complementares, nas obras literárias, né? Nós temos vários e vários. Um dos livros que nós temos assim, muito, muito famoso, que vem nos dar assim, uma imensidão de relatos com muita riqueza de propriedade dos acontecimentos, é o livro Memórias de um Suicida, né? Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar esse mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. Olha que coisa interessante. Porque parece até um contrassenso. Ele será mais feliz quanto mais infeliz ele tiver sido e com mais resignação ele tiver de acordo com enfrentado as suas dificuldades. Então, esse aparente contrassenso é porque o objetivo que nós reencarnamos é resgatar os nossos débitos passados. E para resgatar os nossos débitos passados, nós temos que sofrer aquilo que fizemos o outro sofrer, né? Então, por sermos infelizes, é que estamos, então, resgatando os nossos débitos, para que nós sejamos felizes no futuro. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda maior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. O Godo é o grande engano que o suicida tem. Ele acha que ele vai exterminar o seu problema e vai viver em paz, né? Mesmo ele acreditando na outra vida. É exatamente o contrário. Ele vai continuar com os mesmos problemas que ele tinha antes e com mais o agravante do suicídio dele não ter o direito de tirar a sua própria vida. Então ele vai estar criando um tremendo obstáculo para a vida e que sabe aí atrasando aí dezenas e centenas de anos aí ao seu desenvolvimento.
que o suicídio, de tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, essa é a mensagem que o Espiritismo nos traz, nos dando o entendimento da nossa vida futura, nos dando o entendimento de que, se queremos com o suicídio, né, atenuar um determinado, ou acabar com um determinado problema nosso, né, nós vamos estar acometidos de muito mais problemas, com muito mais gravidade. Então fica aí, né, esse estudo para a nossa reflexão, mas que principalmente não pensemos só em nós como propensos suicidas, mas que também possamos utilizar esse nosso conhecimento para que um amigo, um colega possa estar aí tentado a fazer o suicídio, que nós, com o conhecimento que temos, possamos abordá-lo e mostrar para ele, né, dar a ele esse entendimento que nós, ora, o Espiritismo nos dá também, né, para que ele possa ter o conhecimento e evitar essa trágica ação. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.